Antes de começarmos o vídeo, peço a todos que se inscrevam no meu canal. Muito obrigado. Já imaginou contar para seu parceiro que está grávido, e no dia seguinte, vê-lo na TV casando com outra pessoa? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sou um ômega. Estava grávido de 5 semanas quando contei para ele. No dia seguinte, ele apareceu nos noticiários sorrindo de braço dado com a filha de um general. Esta é minha história de sobrevivência, fuga e justiça. E eu garanto, vocês não vão acreditar como isso termina. Dizem que ômegas em Hydra estão mais seguros quando ficam em silêncio, quando não pedem mais do que a lei permite. Um turno de trabalho, uma cama, uma ração. Mas o silêncio nunca me protegeu. Só me tornou invisível. E talvez seja exatamente isso que o sistema queria. Moro no 9º andar de um bloco de concreto deteriorado no setor leste 9. É para onde o registro manda ômegas que precisam de espaço. Os elevadores não funcionam. O corredor cheira a graxa e pessoas esquecidas. Mas é o único lugar onde ninguém olha muito de perto para como alguém como eu vive. De dia, me misturo na multidão. Betas uniformizados passam correndo por mim nas ruas. Alfas em sedãs pretos rugem ao passar. Ninguém para. Ninguém me vê. Mas à noite, ele vem. Lucas, um alfa. Não qualquer alfa, um oficial em ascensão no exército de Hydra, já sussurrado nos corredores do conselho. A primeira vez que nos conhecemos, não acreditei que alguém como ele pudesse sequer falar com alguém como eu. Mas ele falou. De novo e de novo, até parecer real. Até eu esquecer o que esta cidade faz com pessoas como nós. Mantemos isso em segredo. Temos que manter. Se alguém soubesse, arruinaria ele. E talvez me arruinasse também. Esta noite é diferente. Há uma tempestade chegando. A chuva começou a bater contra as janelas. A energia pisca uma vez. Lucas está atrasado. Sento na beira da minha cama, mãos envolvendo o meu estômago. Estou grávido. Não sei como vou contar. Só sei que tenho que contar. Porque Hydra não espera pelos corajosos. E se eu não falar agora, talvez nunca tenha outra chance. A porta rende suavemente. Só Lucas bate assim, 3 batidas curtas. Nunca alto, nunca urgente. Meu coração tropeça, depois troveja como a tempestade lá fora. Abro a porta. Ele está encharcado, o casaco preto grudado nos ombros. Seus olhos descem para meu rosto, procurando algo. Segurança? Talvez. Ou o conforto silencioso que construímos ao longo de meses de tempo roubado. Noite difícil, ele murmura, entrando. Fecho a porta atrás dele, e o zumbido de Hydra desaparece em trovões abafados. Não falamos muito no começo. Nunca falamos quando ele chega do trabalho assim. Desgastado, distante, um pouco irritado com o mundo. Entrego uma toalha, e ele começa a secar o cabelo sem nem perguntar. Caímos na rotina. Familiaridade. Uma coisa perigosa para pessoas como nós. Esquento sopa. Ele se recosta na parede, me observando. Tento não ficar inquieto. Então, suavemente, ele diz: Você tem estado quieto a semana toda. Quase deixo a colher cair. Minha mão treme. Ele não perde isso. Ethan. Sua voz está mais firme agora. Não o latido do oficial, mas algo mais pesado. Pessoal. Me viro para ele. Lucas, tenho algo para te contar. E preciso que você escute. Não como soldado, não como alfa. Só como você. Ele espera. Estou grávido. Silêncio. Só o trovão me responde. Ele pisca. Tem certeza? Aceno uma vez. Lucas passa ambas as mãos pelo cabelo, andando de um lado para o outro agora. Respiração rasa. Ok. Deixa eu pensar. Me dá só um segundo. E nesse segundo, sinto algo mudar entre nós. A tempestade não está mais só lá fora. Lucas senta na beira da cama, mãos agarrando os joelhos como se estivesse segurando uma beirada. O vento grita pela janela rachada. Mas dentro, é o silêncio que me sufoca. Não planejei isso, sussurro. Você sabe que eu não planejaria. Não com o jeito que as coisas são. Ele acena, olhos fixos no chão. Pensei em esconder. Simplesmente desaparecer. Minha voz vacila. Mas aí eu ouvi o batimento cardíaco.
E de repente, não consegui deixar de ouvir. É real. Eles são reais. Lucas levanta os olhos para mim. Por um segundo, ele não é mais o soldado. Não o alfa sendo preparado para o comando. É só um homem. Assustado. Incerto. Emaranhado entre dever e desejo. Então, ele diz lentamente: isso muda tudo. Eu sei. Ele se levanta, caminhando até a pequena janela. Se isso vazar, perco tudo. Minha promoção, minha autorização. Eles vão me enterrar. Não pedi para você ficar, digo. Mas tinha que te contar. Não podia esconder isso de você. Ele se vira, rosto tenso com conflito. Não vou embora. Ainda não. Só preciso pensar. Descobrir as coisas. Quer dizer decidir se eu valho a pena. Ele estremece. Não nega. Então dá um passo à frente. Envolve os braços ao meu redor. Sinto seu batimento cardíaco. Rápido, errático. Volto amanhã, ele murmura. Conversamos então. Aceno contra seu peito. Mas um nó se forma no meu estômago. Porque algo na voz dele já soa como despedida. Ele saiu antes do nascer do sol. Sem despedida, sem mensagem. Só o clique suave da porta e o silêncio oco que ele sempre deixa para trás. Esperei o dia inteiro. Não comi, mal me movi. Ficava repassando suas palavras. Volto amanhã. Mas o amanhã veio e se foi. E agora o relógio na parede marca depois da meia-noite como se estivesse zombando de mim. Sento perto da janela. A tempestade passou, mas tudo parece mais pesado agora. O ar, meu corpo, meu peito. Passo a mão sobre o pequeno inchaço no meu estômago. Ainda mal perceptível, mas eu sinto. Sinto eles. Ligo a TV para me distrair. E congelo. Ali está ele. Lucas parado ao lado do general aposentado. Flashes. Aplausos. A manchete rola sob a filmagem. Oficial Alfa em ascensão. Lucas Reio aceita noivado com a filha do general Sauri. Omega Ona. Sua nova noiva Omega. Meu estômago se torce tão bruscamente que acho que vou vomitar. Eles sorriem para as câmeras. Ela toca o braço dele. Ele não se afasta. Parece composto. Orgulhoso. Não lembro de desligar a TV ou de cair de joelhos. Só lembro do som. Aquele som cru e sufocante. E perceber que era eu. Ele não só escolheu outra pessoa. Ele escolheu o poder. Ele escolheu desaparecer e fingir que eu nunca existi. Fiquei dentro de casa por 3 dias. Não porque estava com medo. Ainda não. Mas porque não sabia como sair sem desmoronar. Cada sombra parecia ele. Cada eco no corredor soava como botas. Continuava dizendo a mim mesmo que era um engano. Que haveria uma batida, uma mensagem, uma mentira. Qualquer coisa. Mas o silêncio foi tudo que ele me deixou. Na quarta manhã, acordei com a notificação do sistema piscando em vermelho. Gravidez Omega não registrada sinalizada. Reportar-se ao registro central dentro de 48 horas. Li 3 vezes. Mãos dormentes. As leis de Hydra eram claras. Qualquer Omega pego evitando o registro de gravidez seria acusado de ocultação. Um crime federal. Diziam que a lei existia para proteger o não nascido. Todo mundo sabia que era para controlar os pais. Põe-se no registro. Salas frias. Escaneamentos genéticos. Coleiras de rastreamento atribuídas. Seria vigiado, categorizado, receberiam ordens do que podia e não podia fazer. E uma vez que a identidade do pai aparecesse, uma vez que o nome dele fosse sinalizado, tudo desmoronaria. Não só para mim, para a criança. Eles seriam donos dela desde o momento que eu assinasse o formulário. Empacotei naquela tarde. Só o que conseguia carregar. Não tinha um plano. Só a certeza feroz e doentia de que não podia deixá-la nascer acorrentada. Fiquei parado perto da porta por muito tempo, olhando para trás para o apartamento que uma vez pareceu um lar secreto. Então deixei tudo para trás. A cidade nunca dorme. Não de verdade. Mesmo no setor 12, onde o neon pisca e a maioria dos prédios está condenada, alguém está sempre observando. É por isso que me movi, no meio da noite. Sob chuva e sombras nervosas. Consegui andar 2 quarteirões antes que os scanners me pegassem.
O carro da patrulha parou rápido, sem sirenes. Só 2 oficiais de cinza. Beta se movendo com propósito, como se tivessem sido enviados para uma coisa apenas. Ethan Hain, um deles perguntou. A voz dele não era cruel, mas não precisava ser. A autoridade em Hydra não precisa de raiva para te quebrar. Corri. Idiota, eu sei. Minhas pernas estavam pesadas. Minha respiração estava curta. A gravidez já estava avançada o suficiente para que cada movimento puxasse em mim como gravidade. Ainda assim, corri até bater em um beco sem saída, às costas de um armazém trancado. Eles me alcançaram. Não foram rudes, mas firmes, como se eu já estivesse processado. Um alcançou a banda do scanner. Foi quando a segunda voz veio. Recuem. Era mais afiada, mais clara. Patente beta, mas mais alta que a deles. Me virei e vi ele, o terceiro oficial. Alto, uniforme limpo, olhos estreitados. Não para mim, mas para eles. Violação de protocolo. Ele disse friamente. Alvo, não processado. Nenhum mandado, submetido. Se ele é um fugitivo, onde está o registro? Os outros 2 hesitaram. Vi o medo piscar sob seus capacetes. Então recuaram. O terceiro oficial olhou para mim e disse: Você tem 5 minutos. Pegue o beco atrás da linha de cintura. Você não me viu. Não perguntei por quê. Só corri. O beco fedia a escoamento químico e barris de chuva enferrujados. Minha respiração ficava presa a cada passo. O ar frio da noite se misturando com a dor que florescia sob minhas costelas. Pressionei uma mão no meu estômago. Ainda estável. Ainda se movendo. Não sabia o nome dele. O oficial beta que me deixou ir. Mas sua voz ficou na minha cabeça. Calma e cortante, como vidro. Você não me viu. Cheguei a um túnel de carga sob o trilho do céu. De lá, segui os trilhos. 5 setores de distância, de qualquer lugar que já tinha morado. Minhas mãos estavam arranhadas quando desabei atrás de uma fileira de máquinas de venda velhas. Atrás de uma loja de macarrão fechada. Fiquei lá até de manhã. As transmissões iluminaram cada tela antes do nascer do sol. Violação de registro de gravidez. Suspeito Omega fugiu da custódia. Denúncia anônima confirma feto não registrado. Ainda não usaram meu nome. Mas a cidade inteira saberia. O sistema inteiro viraria. E Lucas, se visse, ficaria quieto. Tinha que ficar. Seu futuro foi construído fingindo que eu nunca existi. Ao meio-dia, encontrei um terminal descartável e pesquisei o diretório negro. Não podia ir a um hospital. Seria sinalizado na entrada. Precisava de algum lugar fora da rede. Quieto, barato, discreto. Digitei serviços médicos clandestinos, cuidados de final de prazo. Pausei antes de apertar Enter. Não estava mais só fugindo. Estava tentando sobreviver tempo suficiente para conhecê-la. A clínica não estava em nenhum mapa. Só uma porta vermelha enferrujada sob uma antiga casa, de chá no anel externo, marcada com um símbolo de giz branco, um que significava santuário, nos antigos scripts Omega. Quase ninguém lembrava dessas marcações agora. Mas alguém lembrou. Alguém queria que encontrássemos. Bati 3 vezes. Sem resposta. Então a porta rangeu aberta. Um beta em roupa cirúrgica espiou. Meia-idade, olhos cansados, mãos firmes. Sem nomes, ele disse. Sem registros. Acenei. Dentro. Era pouco mais que um depósito com lençóis esterilizados. Mas estava limpo e quieto. E as luzes ficavam acesas. Só isso já parecia um milagre. As dores começaram mais tarde naquela noite. Não foram graduais. Vieram como ondas. Implacáveis e afiadas. Mordi a borda de um cobertor para não gritar. O médico nunca perguntou quem era o pai. Nunca perguntou quão avançada estava a gravidez. Só checou os sinais vitais, murmurou instruções e ficou comigo através de cada contração. Estava sozinho, mas não esquecido. Quando acabou, ouvi o menor som. Não um choro, só uma respiração. Suave, cansada, como se o mundo já fosse demais. Ele a entregou para mim, embrulhada em uma toalha. Ela abriu os olhos.
azul acinzentados, exatamente como os dele. Mas ela não era ele. Ela era ela mesma. Nova, quente, minúscula. Minha. Leia, sussurrei. Esse é seu nome. Não sabia como sobreviveríamos. Só sabia que tínhamos que sobreviver. Porque em uma cidade construída para silenciar ômegas, eu tinha dado à luz algo mais alto que o medo. Esperança. Ela dormiu nos meus braços por horas. Mesmo com a dor, a tontura, os hematomas que vieram de dar à luz em uma clínica semilegal sem backup, não conseguia parar de observá-la. Cada respiração que ela dava parecia prova de que tinha feito algo certo. Mesmo que tudo antes agora tivesse dado errado. Seus dedos se enrolaram ao redor dos meus. Impossivelmente pequenos. Sua pele, pálida e perfeita. Ela fez um som suave no sono. Como um suspiro. E sentia algo se abrir dentro de mim. Tinha passado meses tentando não pensar no futuro. Mas segurando-a, não conseguia parar. Que escola ela iria? Se alguma. Aceitaria uma criança ômega, não documentada. Ela algum dia conseguiria brincar do lado de fora, sem uma etiqueta de rastreamento. Ela saberia o que significava estar segura. Um dia atrás, estava sozinho. Agora não estava. Agora era um pai. O médico costurou meu lado e ofereceu chá. Não perguntou se tinha alguém esperando por mim. Talvez soubesse a resposta. Perguntei se podia ficar mais uma noite. Ele acenou. Só não abra as janelas. Você está sinalizado agora. Não subestime a velocidade com que vão se mover. Olhei para Leia. Sem registro. Sem código de barras. Sem nome nos arquivos deles. Ela não nasceu no sistema. O que significava que a cidade viria atrás dela. Não porque era perigosa, mas porque era livre. Beijei sua testa e sussurrei. Eles nunca vão te levar. E quis dizer isso. Mesmo que me matasse. A chuva voltou na manhã seguinte. Mais suave desta vez. Como se a cidade estivesse tentando se desculpar. Leia dormiu ao meu lado em uma pilha de cobertores dobrados. Seu pequeno peito subia e descia. Como se ainda não tivesse certeza se este mundo merecia sua respiração. Observei-a enquanto a clínica zumbia silenciosamente ao nosso redor. O médico estava ocupado esterilizando ferramentas do outro lado da sala. Ela fez um pequeno som, meio arrulho, meio bocejo, e se virou em minha direção. Foi quando vi a curva de sua bochecha, a confiança afiada e quieta em sua sobrancelha, a forma inconfundível de seus olhos. Mesmo dormindo, ela se parecia com ele. Lucas me atingiu com uma força para a qual não estava preparado. Pensei que tinha enterrado a memória dele, as noites que compartilhamos, o jeito que ele uma vez segurou minha mão como se quisesse dizer para sempre. Mas o rosto de Leia trouxe tudo de volta. Não em raiva, não em tristeza, mas em luto. Ele deveria estar aqui. Deveria ter visto a primeira respiração dela, segurado seu primeiro choro, sussurrado o nome dela como uma promessa. Mas ele escolheu silêncio. E eu não podia deixar isso destruí-la. Envolvi-a gentilmente na toalha mais quente que consegui encontrar e a puxei para perto. Você não precisa dele para te amar, disse, minha voz mal acima de um sussurro. Você me tem. E não vou a lugar nenhum. O médico passou um curativo fresco, sem uma palavra. Ele viu o que eu vi. A guerra silenciosa atrás dos meus olhos. Não era mais apenas um ômega se escondendo da lei. Era um pai. E Hydra não tinha ideia do que isso significava ainda. 3 anos depois, o beco atrás da antiga estação ferroviária cheira a ferrugem e soja torrada. Leia não se importa. Está ocupada demais tocando seu violino. Uma coisa surrada com uma cravelha faltando. Ela se equilibra nas caixas como uma performer no palco, olhos fechados, arco deslizando pelas cordas. A música dela não soa nada como Hydra. É suave, esperançosa, viva. Sento por perto com um copo de papel de caldo nas mãos e uma bolsa surrada aos meus pés. Aprendi a carregar tudo o que precisamos naquela bolsa. IDS, comprovantes de ração, 2 rotas de emergência memorizadas de cor. Mas quando a observo tocar, o peso parece mais leve. As pessoas passando diminuem o passo. Uma mulher beta,
deixa uma moeda no estojo velho. Um entregador sorri. Ninguém vê um fugitivo. Ninguém vê a filha de um traidor. Ele só vê uma menina que toca com o coração. Moramos atrás de uma lavanderia agora. O dono é sobrinho de uma Ômega não registrada. Então ele olha para o outro lado. Limpo pisos à noite e remendo uniformes para cadetes militares que me prenderiam se soubessem. É o suficiente. Mal. Leia termina sua música e corre até mim. Bochechas coradas, cachos saltando. Errei. Ela pergunta. Nunca, digo, afastando um cacho do rosto dela. Você fez dela sua. Ela ri e guarda seu violino. Acha que um dia eu poderia tocar num palco de verdade. Hesito. Então aceno. Sim, amor. Um dia. E rezo para que a cidade deixe isso ser verdade. Vi ele novamente no mesmo dia que Leia encontrou um panfleto de música colado na lateral de uma lixeira. Ela estava puxando minha manga, perguntando se noite de palco aberto significava que qualquer um podia tocar. Até crianças. Estava meio prestando atenção, distraído demais pelo homem do outro lado da rua. Ele não estava nos observando diretamente. Mas não precisava. Era o mesmo Beta do beco, 3 anos atrás. Terno limpo, olhos calmos, a mesma autoridade silenciosa. Ele passou pela banca de frutas, pausou para admirar algumas laranjas, depois virou numa rua lateral estreita como se pertencesse lá. Disse para Leia esperar no carrinho de macarrão. Segui ele. Ele não correu. Não estremeceu. Só parou sob o andaime e esperou. Você é mais difícil de rastrear que a maioria. Ele disse, sem olhar para mim. Era a ideia, respondi. Ele se virou para mim então. Você não está no sistema. Mas alguém está procurando de novo. Meu estômago despencou. Quem? Ainda não sei. Mas faço parte de uma força-tarefa. Anticorrupção. Novo mandato. Vimos vazamentos de dados, transferências de fundos suspeitas. Uma levou de volta um Ômega sem nome e uma criança no setor 11. Isso não é aleatório. Não falei. Não conseguia. Meu primeiro instinto foi correr. Não estou aqui para te prender, ele disse. Estou aqui porque o que fizeram com você, com ômegas como você, não deveria continuar acontecendo. Cruzei os braços. E o que? Você quer que eu testemunhe? Traga ela para a luz para que possam nos caçar direito. Não. Quero te manter fora do radar deles. Mas preciso que confie em mim. Não respondi. Mas também não fui embora. Não vi Lucas novamente. Não pessoalmente. Mas isso não significava que ele não estava se movendo. Em algum lugar do outro lado da cidade, numa torre de vidro com camadas de bloqueios biométricos e bandeiras militares, ele sentava numa mesa. Limpa. Cara. Importante. Comandante Lucas Reio. Chefe de operações especiais. Alfa condecorado. Marido público de Ana Saurin. E agora, quietamente, um homem seguindo dinheiro. Começou com um relatório sobre transferências não autorizadas em fundos discricionários militares. Alguém na própria unidade dele sinalizou. Uma trilha digital. Só números, localizações, contas não registradas. Uma se destacou. Pagamentos para uma farmácia particular conhecida por nascimentos fora do registro. 3 anos atrás. Ele rastreou a cadeia para trás. A papelada estava suja. Desleixada. Como se alguém quisesse escondida, mas não apagada. O general sempre o ensinou a enterrar as coisas fundo. Mas isso parecia pessoal. Familiar. Naquela noite, Lucas sentou sozinho em seu escritório, observando os registros. Recostou na cadeira e fechou os olhos. Um rosto voltou para ele. Abriu o próximo arquivo. Lá estava. Sinalizado, mas sem nome. Suspeito Ômega Setor 11, descendente feminina. Sem ID, sem foto, sem gravação de voz. Mas não importava. Ele sabia. Não contou para Ana. Não contou para ninguém. Só encarou a tela, mandíbula tensa, enquanto a chuva batia nas janelas novamente. E pela primeira vez em 3 anos, Lucas sussurrou algo que não ousara dizer em voz alta. Leia. Não ouvi a conversa, mas sei o olhar que deve ter passado entre eles. Ana, afiada e equilibrada, sempre 2 passos à frente no jogo político.
E Lucas, sentado à mesa de jantar como um soldado ainda esperando ordens. Ela viu o livro Razão. Não foi difícil. Ela tinha acesso a quase tudo agora. O pai dela garantiu isso. E quando notou transferências repetidas ligadas a fundos de ajuda militar marcados como exceções confidenciais do protocolo Ômega, soube que algo estava sendo escondido. Esperou até a equipe sair. Você tem um filho? Ela perguntou, calma e controlada. Lucas não respondeu. Ana pegou aquele silêncio e o cortou aberto. Tem. Eu sabia. Você está protegendo alguém. Acha que eu não notaria os fundos redirecionados? A clínica de nascimento fora do registro perto do setor 11? Você assinou. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ele levantou os olhos lentamente, como se doesse fisicamente encontrar o olhar dela. Não faça isso, ele disse. Eu já fiz. Mandei uma equipe rastrear a fonte. Se há um Ômega por aí, seu Ômega, então você mentiu para mim, para o conselho e para o povo. Ana, pare. Por quê? Ela disse, se aproximando. Porque é verdade. O silêncio respondeu por ele. Ela endireitou o casaco, voz gelada. Você fez sua escolha, Lucas. Poder não permite hesitação. Não por amantes antigos. Não por filhos bastardos. Ela saiu. Lucas não seguiu. Mas desta vez, ele também não se virou. Começou com um sentimento. Não um som. Não um lampejo de movimento. Só uma presença. Você aprende a confiar nesse sentimento quando foi caçado antes. Leia estava tocando sob o viaduto de novo, arco dançando pelas cordas de seu violino. Sentei por perto, fingindo ler. Cada músculo tenso, sob meu casaco. Alguém estava observando. Duas figuras vestidas como quaisquer outros transeuntes. Mas paradas tempo demais. Olhos quietos demais. Não olhavam para ela como se fosse uma criança de rua. Olhavam para ela como um alvo. Levantei devagar e casual. Chamei ela. Podemos ficar mais um pouco? Ela perguntou, olhos brilhantes. Sorri. Não hoje, bebê. Vamos. Mantive ela perto enquanto caminhávamos. Minha cabeça virou apenas o suficiente para vê-los seguindo a mesma distância. Sem pressa. Não queria nos pegar. Ainda não. Estavam nos rastreando, confirmando identidades, esperando ordens. Entramos num beco que levava por um túnel de manutenção abandonado. Conhecia a rota de meses atrás. Uma saída de emergência enterrada atrás de metal enferrujado e trilhos esquecidos. Leia apertou minha mão mais forte que o normal. Papai, eles são pessoas más. Não menti. Não sei. Mas não vamos deixá-los descobrir. Não dormi naquela noite. Empacotei a bolsa de novo. Ensaiei a estratégia de saída. Mapeei quais identidades usaríamos a seguir. Eles nos encontraram uma vez. E não tinha dúvida de que voltariam. A única questão agora era quem os tinha enviado. A batida veio pouco antes do amanhecer. Curta, firme, deliberada. Congelei no meio do movimento, preparando o café da manhã de Leia. A chuva da noite anterior ainda chuviscava levemente contra as janelas. Pensei que podia ser o proprietário. Ou pior, alguém do registro. Mas o homem na porta era ele. Beta Deren. Desta vez usando sobretudo escuro, de um oficial de inteligência. Um distintivo prateado em seu peito dizia claramente: Diretor Adjunto, Força-Tarefa de Investigações de Segurança Interna e Corrupção sob o Governo de Transição de Hydra. Precisamos conversar, ele disse, olhos escaneando além de mim para dentro do apartamento. Deixei ele entrar. Leia ainda estava dormindo no quarto ao lado. Deren colocou uma pasta de arquivo na mesa de cozinha gasta e a abriu sem cerimônia. Retirado de um servidor sombra usado pela antiga unidade de operações especiais, ele disse. Ativou semana passada. Imagens de satélite, registros criptografados, rotas de vigilância. Emitiram uma diretiva de rastreamento mirando você e a criança. Sem mandado judicial, sem supervisão cívica. Só autorização de nível militar que foi revogada sob a lei de reforma de emergência. Sentei lentamente, o peso de tudo pressionando contra meu peito. Quem deu a ordem? Perguntei. Ele respondeu cuidadosamente.
A antiga unidade de Lucas se moveu primeiro, mas a ordem em si rastreia de volta ao sogro dele. Senti o sangue drenar do meu rosto. Darren colocou outro documento na mesa. Sob a lei atual, tenho autoridade para investigar e proteger denunciantes e alvos civis sob ameaça. Olhei para ele. Por que está me ajudando? O olhar dele não vacilou. Porque eu estava lá no dia que vieram atrás de você. E todo mundo olhou para o outro lado. Desta vez escolho ver claramente. E pela primeira vez em anos, acreditei que alguém realmente via. Leia sentou na beira da cama, estojo de violino no colo. Estava quieta a manhã toda. Não o tipo de quieta que vem com sonolência. O tipo que zumbi com perguntas que uma criança ainda não sabe como fazer. Eu estava mexendo o mingau instantâneo, observando a janela. Sempre a janela. Observando por sombras. Papai. Ela disse suavemente. Me virei. Seus dedos mexiam com a alça de couro gasta do estojo. Ela não encontrou meus olhos. Eu fui um erro. As palavras acertaram mais forte que qualquer ameaça que Hydra pudesse enviar. Cruzei a sala rápido e me ajoelhei na frente dela. Leia. Não. Nunca. Ela piscou. Então por que não posso usar meu nome verdadeiro na escola? Porque sempre nos mudamos. Porque te ouço chorar à noite quando acha que estou dormindo. Não tinha respostas simples o suficiente para uma criança. Ou limpas o suficiente para uma cidade como a nossa. Então contei a verdade que podia carregar. Você nasceu num mundo que estava errado, disse. E tenho tentado consertar. Uma rua. Um dia. Uma respiração de cada vez. Os olhos dela encheram de lágrimas. Não altas. Só quietas. Como tudo mais sobre ela. Não quero mais me esconder, ela sussurrou. Nem eu. Naquela noite, desenterrei tudo que Darren me deu. Os arquivos. As transcrições. A prova do que foi feito comigo. Com ela. Com centenas de outros. Tinha medo de começar uma guerra. Mas agora não estava sozinho. E talvez isso não fosse uma guerra. Talvez fosse um acerto de contas. Beta Darren trabalhava como um cirurgião. Firme. Exato. Inabalável. Veio à sala dos fundos da lavanderia com uma maleta cheia de drives criptografados e um hub de retransmissão portátil. Nenhum sinal pingava mais de uma vez. Cada puxada de dados redirecionada através de uma dúzia de retransmissões mortas. Era cauteloso, implacável. E quando falava, era com propósito. Aqui, ele disse, plugando um drive num console. Registros militares com referência cruzada com registros financeiros. Este prova as transferências ilegais que financiaram equipes de vigilância como a que te rastreou. Fiquei ao lado dele, braços cruzados, mandíbula cerrada. A tela piscou com números. Carimbos de tempo. Autorizações de comando. Meu nome não estava neles. Mas o silêncio disse o suficiente. Essas unidades foram formadas sem protocolo legal. Darren continuou. Sem aprovação judicial, sem revisão interagências. Tudo ligado de volta às diretivas do General Sauri. Carimbadas com sua chave de substituição. E Lucas? Darren hesitou. Ele não autorizou, mas também não os desligou. O que o torna cúmplice. A menos que ajude a parar. Observei Leia no velho feed de segurança. Estava desenhando nas paredes com um pedaço de giz que encontrou no beco. Sem ideia de que seu pai e um beta estavam construindo um caso que poderia mudar a cidade inteira. O que acontece se expormos isso? Perguntei. Tribunal público. Audiência de supervisão militar. Colapso ou reforma sistêmica. E o que acontece com ela? Darren finalmente olhou para mim. Depende do que você está disposto a arriscar. Olhei para os arquivos. Para a evidência que nunca pedi, mas agora segurava nas mãos. Não sobrevivi para criá-la escondida, disse. Então vamos queimar a podridão. Aconteceu mais rápido do que esperava. Estava levando Leia para casa, de um espaço de ensaio fechado. Ela tinha sido convidada para testar para uma orquestra júnior. Uma pequena vitória quieta. E carregava aquele violino como se contivesse seu futuro. Pegamos o caminho longo. Como sempre. Dando voltas por becos e corredores de serviço. Então vi eles. 3 figuras cortando pelo fim distante do beco.
Postura tática. Rádios baixos. Botas de combate padrão. Não eram polícia de Hydra. Eram operações especiais militares. E não estavam olhando ao redor. Estavam olhando para nós. Agarrei a mão de Leia. Corre. Corremos em direção ao portão de metal perto do pátio de carga. Mas eles eram mais rápidos. Uma voz latiu de trás de nós. Pare. Ethan Hain. Você está ordenado a se render pela autoridade do Comando Central. Leia estava chorando. Não tinha tempo para confortá-la. Empurrei ela atrás de uma caixa e virei para enfrentá-los. Palmas levantadas. Mas antes que o primeiro soldado pudesse fechar a distância, outra voz soou. Afiada. Fria. Desengatem. Derem. Ele entrou no beco do fim oposto. Distintivo visível. Arma guardada. Mas a mão pairava perto dela. Vocês estão operando sem sanção judicial. Ele continuou. Artigo 7 da Lei de Vigilância de Emergência requer supervisão independente. Vocês não têm nenhuma. Os soldados congelaram. Um deles olhou para o link de calma em seu colar, esperando. Mas nenhuma ordem veio. Deren deu um passo ao meu lado. Você está bem? Acenei, protegendo Leia. Ele olhou para o esquadrão. Se prosseguirem, responderão à corte marcial. E serei eu quem apresentará o caso. Eles recuaram. E assim, soube que tínhamos uma chance. A petição tinha 16 páginas. Deren ajudou a rascunhar cada palavra, cada estatuto citado, cada referência de caso. Era o primeiro desafio legal na história de Hydra apresentado por um Ômega não registrado, sem aprovação do Conselho. E tinha meu nome nele. Li 3 vezes antes de assinar. A sala que usamos era um escritório de transporte convertido no setor periférico, fora da rede, mas perto o suficiente para envios criptografados. Deren configurou o relé. Sentei com Leia no meu colo, cabeça dela enfiada sob meu queixo. O que significa? Ela perguntou suavemente, me observando pressionar meu polegar no pad biométrico. Significa, disse, firmando minha voz, que terminamos de nos esconder. O arquivo carregou. O selo travou. A corte militar recebeu nosso desafio às 14h32 local. Assunto: petição para revogar ordem de autorização de alvo Ethan Hain, menor não registrada. Solicitar custódia parental completa, reconhecimento legal, cessar e desistir de operações de vigilância. Anexado: arquivo de evidências, declaração de testemunha, registros de auditoria forense. Era oficial, agora. Dentro de horas, a pressão começou. O registro pingou, meu ID descartável, com um aviso. Drones não marcados pairaram sobre zonas periféricas. Um soldado em roupas civis me seguiu de uma fila de ração, mas nunca se aproximou. Naquela mesma noite, nosso prédio perdeu energia por exatamente 8 minutos. Tempo suficiente para ser uma mensagem. Deren passou a noite. Arma na mesa. Arquivos de caso abertos como escudos. Se não levarem isso a sério, ele disse, levamos a público. Olhei para Leia dormindo, sob o edredom. Mãos enroladas como se ainda estivesse segurando seu violino. Não, disse. Levamos para todo lugar. A audiência foi aprovada dentro de 48 horas. Só isso me disse uma coisa. Alguém no topo estava com medo. Talvez fosse o juiz que sabia que seu nome aparecia nos documentos vazados. Talvez fosse o registrador que enterrou metade dos arquivos de crianças Ômega sob códigos de diretiva militar. Hydra não gostava de luz. E estávamos trazendo luz do sol para o porão. Deren me acompanhou à corte temporária, no setor 3. Um salão civil reaproveitado. Janelas reforçadas. Paredes digitais alinhadas com filtros de privacidade. Cheirava a poeira velha e algo estéril. Como se estivessem tentando limpar culpa do chão. Sentei na baía de espera com Leia ao meu lado. Ela usava sua camisa mais limpa. Cabelo penteado para trás. Sapatinhos polidos. Apertou minha mão e sussurrou. Estamos em apuros. Não, disse. Estamos aqui para contar a verdade. Dentro da câmara, começou, sem cerimônia. Caso 00037, Alfa, Ômega. A sala não estava cheia, mas o silêncio fazia parecer lotada.
3 magistrados seniores sentaram atrás da mesa curva. Meu nome, o nome que tentaram apagar, ecoou quando o juiz principal chamou a petição para a frente. O representante do registro, flanqueado por 2 consultores beta, argumentou primeiro. A posição deles. A gravidez deveria ter sido declarada. Violei o protocolo. Minha filha era um risco de saúde pública. Beta Deren se levantou, em seguida. Calmo e direto. Disse uma frase que fez a sala inteira ficar imóvel. Se justiça significa destruir um homem por amar seu filho em segredo, então esta cidade nunca foi justa. Só obediente. Os juízes não objetaram. Deixaram ele continuar. E percebi que isso não era mais só meu julgamento. Isso era a hidra no banco dos réus. Perguntaram se eu queria representação legal. Disse não. Fiquei na frente do tribunal, com um microfone que não precisava. Podia ter falado sem ele. Cada palavra parecia que estava sentada no meu peito por 3 anos, esperando para ser ouvida. Meu nome é Ethan Hen. Sou um cidadão Omega de Hydra. Dei à luz minha filha, Leia, numa clínica não registrada depois de fugir da prisão por uma gravidez que estava com muito medo de reportar. Pausei. O silêncio pressionou de volta. Medo não porque quebrei uma lei, mas porque sabia o que aconteceria se seguisse. Sabia que seria processado. O nome da minha filha catalogado. O pai protegido. E eu desapareceria. Vi um dos magistrados se mexer, desconfortavelmente. Bom, não escolhi me esconder porque era culpado. Me escondi porque fui abandonado. Porque o pai, um oficial alfa de alta patente, me deixou para casar no poder. Porque o sistema nunca me deu proteção. Só punição. Olhei para minhas mãos. Ela não foi um erro, disse quietamente. Ela é música numa cidade construída de silêncio. E nunca vou me desculpar por dar vida a ela. Uma das juízas se inclinou para frente. Você acredita que a vida de sua filha está em perigo por este sistema? Encontrei os olhos dela. Sim, porque sei para o que foi construído. Desci, coração batendo. Deren me deu o menor aceno. E atrás de mim, Leia sorriu do seu assento. Do jeito que só uma criança sorri quando sabe instintivamente que alguém acabou de contar a verdade. Enquanto a cidade debatia leis de custódia e direitos parentais na transmissão noturna, a batalha real estava se desenrolando atrás de portas polidas e terminais criptografados. Omega Anna Saurin não era de perder quieta. Moveu rápido. Mais rápido que o pai no auge do poder. A estratégia dela não era força bruta. Era precisão. Um golpe suave vestido de legalidade. A proposta. Autoridade executiva emergencial sobre todas as investigações relacionadas a ômegas sob controle direto dela. O general, embora aposentado, tinha influência profunda no comando da infraestrutura. Assinou uma ordem de operações selada autorizando uma unidade de contenção para responder ao que agora chamavam de perturbação judicial ou meia-base. Tradução: prender Ethan. Silenciar Deren. Pegar Leia. Deren interceptou o arquivo 2 horas antes da execução. Estávamos na mesma casa segura empoeirada quando ele entrou. Laptop aberto. Rosto pálido mas focado. É isso, ele disse, virando a tela para mim. Forjaram a cadeia de comando. Parece legal. Mas usaram a chave de ID de um oficial morto. É uma assinatura fantasma. Encarei as ordens. Carimbadas. Seladas. Marcadas para execução completa. Iam pegá-la esta noite. Ainda podem, ele disse. A menos que nos movamos primeiro. Carregou o arquivo para 4 servidores espelho. Uma saída de imprensa clandestina. E 2 terminais seguros dentro do comando central. Dentro de minutos, vários funcionários de alta autorização receberam alertas pingados. Deren virou para mim. Respiração apertada. Os generais estão tentando acionar lei marcial sob falso pretexto. E Ana? Ela está empurrando isso. Olhei para ele e disse o que ambos já sabíamos. Então é hora de Lucas fazer sua escolha. As ruas do setor 6 estavam quietas. Quietas demais. Civis estavam sendo aconselhados a permanecer dentro de casa devido a exercícios de segurança. Mas sabíamos melhor.
Era uma manobra de contenção. Uma armadilha. Que teria varrido eu, Leia, Darren e qualquer um perto de nós se Lucas não tivesse parado de se mover. Vi ele antes dele me ver. Alto, blindado, flanqueado por meia dúzia de operativos. Rosto tenso com indecisão. Postura militarmente reta. Mas algo nos olhos dele parecia cansado. Deu a ordem para manter posição. Então caminhou em nossa direção sozinho. Darren ficou ao meu lado, braços cruzados. Mantive Leia atrás de mim, uma mão agarrando o ombro dela. Lucas parou a 1,5 metros. Há uma ordem de OP em jogo, ele disse. Assinada pelo general Saurin. Confirmada pela minha esposa. Não disse o nome dela. E me pediram, olhou direto para mim. Estou suposto a te deter. Apreender a evidência. Confiscar a criança. Sua voz rachou naquela última palavra. Esperei. Darren também. Lucas puxou um drive do colete. Um chip de dados. Autorização de nível de comando. Estendeu para Darren. É falso, ele disse. Tudo. A força-tarefa não existe. O protocolo é inconstitucional. Estou submetendo o arquivo ao comando central. Não me movi. Então ele acrescentou. Diga a eles que a ordem é cancelada. Por mim. Darren pegou o drive. Lucas virou de volta para sua unidade. Levantou o microfone do pulso. Falou claramente. Aqui é o comandante Reio. Todas as operações sob diretiva executiva de contenção Ômega são nulas, inválidas. Desengatem. Não atirem. E assim, o golpe morreu antes de poder inflamar. Levaram o general ao amanhecer. Sem sirenes. Sem algemas. Só 2 operativos silenciosos em trajes formais, caminhando ele pelos degraus de mármore de sua propriedade privada, enquanto a imprensa pairava no perímetro como abutres. Ele não gritou. Não resistiu. Só endireitou o uniforme e continuou caminhando. Como se a guerra não estivesse já perdida. Assisti ao feed do tablet de Darren. Sentado no sofá surrado em nossa casa segura. Leia enrolada ao meu lado. Dormindo de novo depois de uma longa noite. Dedos dela se contraindo como se ainda estivesse tocando violino num sonho. Ana não apareceu na câmera. Mas os arquivos vazaram 1 hora depois. Ordens forjadas. Autorizações fantasma. Uma unidade encoberta criada, sem uma única assinatura legislativa. Tudo levando de volta a ela. O conselho não hesitou. Tiraram sua licença executiva. Anularam toda a herança política. Congelaram os ativos militares da família. E assim, os Saurin, a linhagem governante mais antiga de Hydra, se tornaram um conto de advertência. Lucas sentou quietamente na sala de audiência aquela manhã. Não como herói. Não como traidor. Só como um homem que finalmente escolheu não olhar para o outro lado. Quando perguntaram se desejava manter seu contrato de casamento, ele não falou. Só assinou os papéis e saiu sem olhar para trás. Mais tarde naquela noite, uma carta chegou à nossa porta. Sem selo de retorno. Só uma linha dentro. Escrita em tinta que reconheci. Ela nunca foi um erro. Só não sabia como ser forte o suficiente para vocês dois. Dobrei o papel. Não chorei. Porque não precisávamos do arrependimento dele. Tínhamos nossa verdade. A sala de rascunho não era grandiosa. Só um escritório governamental, pouco acima de uma escola velha transformada em centro cívico. Paredes ainda cobertas em posteres de educação desbotados de antes da última reestruturação. Mas dentro, algo estava mudando. Uma mesa redonda. Cadeiras. Uma lista de consultores. 2 betas. Um estudioso legal ou um mega aposentado. E eu. Darren ficou na janela. Mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Estão chamando de transicional, ele disse. Mas se fizermos certo, pode se tornar lei permanente. Olhei para a página na minha frente. Só o título parecia surreal. Lei de Proteção e Autonomia de Crianças Ômega. Rascunho 0001. Cada frase era uma batalha. Seção 3. Nenhum Ômega pode ser forçado a registrar uma gravidez antes de consulta baseada em consentimento. Seção 5. Todas as crianças, independentemente de designação, serão protegidas de direcionamento estatal baseado em genética.
Seção 7. Responsabilidade civil imposta a oficiais do Estado violando direitos de privacidade pós-natal. Minha mão pairou sobre a caneta. Você realmente acha que vão aprovar? Darren não respondeu imediatamente. Acho que se tiver sua assinatura, não terão escolha. Assinei. Não como símbolo. Não como mártir. Nem mesmo como pai. Assinei como alguém que sobreviveu ao pior que Hydra tinha a oferecer. E ainda estava aqui contando a verdade. Leia correu para a sala poucos minutos depois. Bochechas coradas. Partitura na mão. Disseram que posso tocar na abertura do parque. Ela brilhou. Darren sorriu. Alcancei a mão dela. Estávamos mudando as leis. Prova viva de por que precisavam mudar. O café não era grande coisa. 4 mesas. 2 chaleiras. Um balcão lascado que pintamos de verde-menta para esconder as rachaduras. Mas era meu. Abri perto da borda norte do Parque Arbor. 3 anos atrás, Leia e eu tínhamos nos escondido naquele mesmo parque. Dormindo sob bancos. Fingindo que estávamos só passando. Agora morávamos a 2 quarteirões. Chamei o café de águas tranquilas. Um lembrete de calma depois da enchente. Nossa primeira cliente foi uma enfermeira beta, da nova clínica Omega. Comprou chá e chorou quando entreguei um panfleto para o recital de Leia. Disse que nunca pensou que veria o dia em que alguém entregaria esperança com o troco. Não fizemos propaganda, mas a palavra se espalhou. Ômegas vieram. Alguns quietos. Alguns com medo. Alguns carregando bebês. Outros só procurando um lugar para descansar. Sentavam uns com os outros. Ouviam as faixas de jazz velhas que Leia escolheu para a playlist. E sabiam que estavam seguros. Darren vinha toda manhã. Nunca perdia um dia. Sempre trazia um jornal dobrado sob o braço. E uma rosa branca única. Nunca explicou a flor. Só deixava no balcão como se pertencesse lá. Uma manhã, depois que a correria do café da manhã passou, ele permaneceu. Estava limpando mesas. Leia estava tocando escalas perto da janela. Ele colocou a rosa no bar e disse: "Isso não é por agradecimento." Olhei para ele. "É para lembrar," ele disse, "que verdade e amor ainda podem crescer, mesmo onde sombras uma vez governaram." Não disse nada. Só estendi a mão e peguei a dele. E não soltei. O salão de música ficava como uma relíquia de um tempo mais gentil. Colunas de mármore, desgastadas suaves pelos anos. Vitrais lançando arco-íris quebrados pelo chão de pedra. Leia ficou na entrada, num vestido azul marinho. Estojo de violino polido. Cachos amarrados com uma fita que costumava ser minha. "Pareço pronta?" Ela perguntou. "Você parece que já pertence," disse. O painel de admissões era uma mistura de velho e novo. O diretor, um alfa famosamente teimoso. 2 betas com tablets de dados. E no centro, um ômega jovem que ensinava teoria de harmonia. Reabriram a academia na primavera passada sob novas leis de acesso civil. Sem codificação genética. Sem viés de setor. Só talento. Leia caminhou para o palco sozinha. Observei de trás da cortina. Respiração presa no peito como se nunca fosse soltar. Ela não tocou perfeitamente. Uma nota escorregou. O arco dela pegou uma vez. Mas ela não estremeceu. Sorriu. Continuou. Seus dedos se moveram como se soubessem como esculpir espaço para a beleza numa cidade ainda aprendendo a respirar. Quando terminou, o silêncio foi mais longo que o esperado. Então um dos painelistas bateu palmas. Depois outro. O diretor limpou a garganta. "Seria uma honra dar boas-vindas a você no conservatório." Leia virou para me encontrar. Correu direto para meus braços. Me abaixei, pressionando minha testa na dela. "Você conseguiu," sussurrei. "Nós conseguimos," ela disse. E naquele momento, soube que tínhamos entrado num mundo que ela finalmente podia chamar de seu. O café fecha cedo nas sextas-feiras. É regra de Leia. Algo sobre música de fim de semana e felicidade de início de semana. Ela monta seu pequeno palco perto da janela voltada para o Parque Arbor. Toca o que quer que seu coração deseje. Canções antigas. Peças novas. Melodias que escreve nas margens de suas notas escolares. Termino de limpar os balcões e me recosto na porta. Chá numa mão.
O cheiro de pão fresco ainda grudado nas minhas mangas. Darren entra bem na hora. Mesmo casaco. Mesma calma. Mas algo mudou. Algo firme no jeito que sorria agora. Como se isso não fosse mais um ponto de checagem. Ela coloca uma rosa branca no bar. Isso virou rotina. Mas esta noite ele permanece. Entrego a xícara dele. Sabe, digo, há maneiras mais baratas de conseguir chá. Ele se recosta no balcão. Mas nenhuma vem com este tipo de vista. Leia toca uma música brilhante e esperançosa. Uma que está trabalhando a semana toda. O tipo que faz as pessoas desacelerarem na calçada. O tipo que me lembra o quão longe chegamos. Depois que termina, ela pula do banco e corre em nossa direção. Agarra a mão de Darren. Sentem conosco esta noite. Ele não hesita. Sempre. Tranco a porta da frente cedo. Nós três sentamos na cabine perto da janela, observando o céu escurecer sobre o parque. Sem sirenes. Sem uniformes. Sem sussurros. Só o zumbido silencioso de paz. E o começo de algo honesto. Não sobrevivência. Vida. O rádio zumbi suavemente enquanto limpo as mesas. Uma última passada, antes de fechar. Lá fora, o Parque Arbor brilha sob o calor âmbar dos novos postes de luz. A cidade finalmente investiu nas coisas que importavam. Escolas, espaços públicos, lares não carimbados com códigos de rastreamento. O prédio do registro fica vazio agora. Reaproveitado, num centro de bem-estar Omega. Um tipo diferente de guerra terminou. E um novo tipo de futuro começou. Leia dança passando por mim, girando em suas meias. Rindo de nada. O pet de sua escola de música está costurado no suéter dela, bem acima do coração. A alegria dela é sem esforço agora. Como se tivesse esquecido quanto uma vez tivemos que lutar por ela. Mas eu não esqueci. Não completamente. Darren coloca um prato ao meu lado. Bolinhos de chá que pegou no mercado matinal. Você pulou o café da manhã, ele diz. Como se sempre tivesse sido trabalho dele notar. Sorriu. Não estava a fim de comer sozinho. Ele senta. Sem palavras. Pega minha mão. Não me afasto. Paramos de precisar de permissão para proximidade. Leia chama. Venham lá fora. As estrelas estão tão brilhantes. Seguimos ela. Saindo para a noite fria. Ela aponta para cima. Olhos arregalados com maravilha. Uma melodia suave toca atrás de nós do velho rádio do café. Uma dela. Acordes esperançosos. Simples. Verdadeiros. Olho para o homem ao meu lado. Para a criança na minha frente. Não somos perfeitos. Não estamos curados do jeito que histórias gostam de fingir. Mas estamos aqui. Juntos. Esta história não terminou com vitória. Começou de novo. Com liberdade. E amor que escolheu ficar.